Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa primeira aula de gestão organizacional com foco no PDCA. Eu sou o professor Igor Assis, eu serei o seu facilitador nessa jornada incrível pelo mundo da gestão e da melhoria contínua. Hoje nós vamos começar uma aventura, vamos colocar assim, que vai mudar a maneira como você enxerga os processos, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Vamos começar aqui imaginando então que você está cozinhando um novo prato. Você vai seguir então a receita, vai testar, vai provar e se não ficou bom, você vai ajustar aí na próxima vez. O PDCA é basicamente isso, mas aplicado às empresas e organizações. Durante as nossas aulas nesse conteúdo, nós vamos desvendar esse método chamado PDCA, que tem transformado empresas no mundo todo. E o mais legal é que você vai perceber que você pode aplicar esses conceitos até mesmo nos seus estudos, no trabalho ou em projetos pessoais. Eu sei que talvez você possa estar pensando, nossa, gestão organizacional parece coisa de empresa grande, mas eu vou te mostrar que é justamente o contrário. São ferramentas que funcionam em qualquer escala. Então se prepare para descobrir aí como coisas aparentemente simples podem fazer uma diferença enorme nos resultados. Fica comigo até o final, foco total, deixa aí as notificações do seu celular no mudo, abra aí o teu bloco de anotações, o teu caderno e vamos começar então aqui a nossa jornada. Então, como toda boa jornada, ela precisa de um mapa. E na nossa aula de hoje, nossos objetivos são exatamente esse mapa que vai nos guiar durante a nossa jornada aqui. Então, nosso primeiro objetivo é compreender o que é o ciclo PDCA. Parece até óbvio, mas você vai ver que tem muita riqueza, muita coisa boa por trás dessas quatro letrinhas, ok? PDCA vem do inglês, é um acrônimo, é a união de letras, ok? Esse termo que vem do inglês PDCA significa plan, do, check e act, ok? Que em português, traduzindo aí essas siglas, essas letrinhas para o português, PDCA significa planejar, executar, checar e agir. Mas não é só uma mera sigla, ok? Na realidade, PDCA ele é um método que organiza o pensamento e a ação. E o nosso segundo objetivo aqui no nosso encontro é conhecer a origem e a importância do PDCA. Tudo tem uma história e com o PDCA não seria diferente. Nós vamos voltar ao tempo, lá na década de 30, em 1930, e conhecer um cara né, chamado Walter e depois um outro cidadão chamado William. E esses caras foram aqueles caras que revolucionaram na sua época. Eles não sabiam, na ocasião, mas esses dois caras eles estavam criando aí uma metodologia que seria usada mundialmente até hoje. Isso começou lá em 1930. E o nosso terceiro objetivo aqui é identificar por que as empresas usam o PDCA. Aqui
é onde a coisa fica realmente interessante. Você vai descobrir que as empresas, desde a pequena padaria aí no seu bairro até as gigantes, né, como Toyota, elas usam esse método PDCA. E não é por modinha, tá? Não é por uma mera tendência, é porque o PDCA, a metodologia, ela funciona, porque ajuda a resolver problemas, melhorar processos, evitar erros, né? E, inclusive, evitar que esses erros se repitam. Então, o PDCA é uma ferramenta aí, um método incrível. E o quarto objetivo aqui do nosso encontro é reconhecer aplicações práticas, tá? Inclusive esse ponto talvez seja o mais importante de todos, porque nesse quarto ponto aqui, nesse quarto objetivo, é onde a teoria ela encontra a prática. Eu vou te mostrar e apresentar alguns cases, alguns casos, né, situações aí do dia a dia, onde o PDCA ele pode ser aplicado. Inclusive, eu quero que você já comece aí a pensar onde na minha vida eu poderia usar isso, esse conteúdo que eu vou te mostrar onde, tá? Eu vou te mostrar onde não, né? Eu vou te mostrar onde, né, você pode usar, mas eu quero que você pense aonde você poderia utilizar isso, né, que eu vou te mostrar na aula de hoje. Então você vai pensar se você poderia utilizar esse método nos estudos, no trabalho, em algum projeto pessoal. Na realidade, é uma coisa muito interessante quando a gente fala desse método PDCA, é que ele não é só algo que você deva assimilar como teoria. Você precisa, durante a nossa jornada aqui, pegar todos os pontos, os elementos que eu vou compartilhar contigo e buscar, na realidade, conectar com o seu dia a dia, né, com o seu trabalho. Então, nós vamos, inclusive, ter aí a possibilidade de fazer também, né, eu vou compartilhar contigo, né, uma missão que é uma atividade prática para você, né, entender e aprofundar mais ainda o conhecimento no que se refere ao PDCA. E não se preocupe, tá? Não se preocupe, é que eu sempre falo, quando a gente tem acesso, num primeiro momento, a um conteúdo, né, às vezes a gente fica preocupado em querer entender tudo. Não há necessidade de entender tudo já, né, de primeira. O PDCA é sobre ciclos de melhoria. Então nós vamos melhorando o nosso entendimento ao longo aí da nossa jornada, ok? Mas agora nós vamos mergulhar então no conceito central do nosso encontro, né? PDCA. Vamos entender mais isso daqui, ok? O PDCA é como uma receita de bolo, entenda? Olha essa minha analogia. O PDCA é como uma receita de bolo que nunca falha, ok? Mas, ao invés de ser uma receita para a gente fazer um bolo, a gente vai estar aí, na realidade, cozinhando melhorias e soluções. Vamos desmembrar agora essa sigla, né? P de plan, significa planejar, é a fase, né? Essa fase chamada plan, planejar, é a fase em que a gente para, pensa e estrutura o que vai fazer. Imagina que você quer melhorar suas notas, né, na escola, na faculdade. Então, nessa fase P de planejamento, você, né, teria qual atitude? Você iria analisar onde eu estou errando, quais matérias eu preciso focar, quanto tempo eu posso estudar por dia. Essa fase é o momento do diagnóstico, e também de montar um plano de ação, ok? A segunda siglinha, aí a segunda letra, D, que vem do inglês do, que significa executar,
é a fase de botar, né, a mão na massa. Porque depois de planejar, você simplesmente executa. Voltando ao exemplo aí das notas, das suas notas acadêmicas, você segue o seu plano de estudo, fazendo aí os exercícios, revisando o conteúdo. Eu sei que parece simples, mas é incrível como muitas pessoas pulam a fase do planejamento e saem executando qualquer coisa, ou pior, planejam muito e não executam nada. A segunda letra é o C de check, que significa checar. Essa é a fase do termômetro da situação. Depois de um tempo executando aquilo, que você planejou, você vai fazer uma análise. Meu plano está funcionando? Minhas notas, no caso do estudo, minhas notas, elas melhoraram? O que está dando certo e o que precisa ser ajustado? É um momento de uma honestidade brutal, onde há necessidade de se encarar os fatos, os dados, mesmo que esses fatos e dados mostrem aí que algumas coisas não deram certo, ok? E a última sigla é o A, de agir. Baseado na fase de checagem, quer dizer, depois que você checou se o teu plano está funcionando, você toma uma decisão. Então, por exemplo, se aquilo que você planejou deu certo, você vai manter. Se aquilo que você planejou não deu certo, você vai fazer o quê? Isso mesmo, você vai corrigir e melhorar. Então, novamente no exemplo do estudo. Se suas notas melhoraram com o método de estudo que você planejou e executou, você vai manter aí, esse processo que você criou para o seu estudo. Se você não melhorou as notas, você vai ajustar o plano e recomeçar novamente o ciclo. O mais bonito aqui do PDCA é que ele é interativo. Isto é, Quando eu falo que ele é interativo, significa que é um ciclo que nunca termina. Você sempre pode melhorar, sempre pode ajustar, sempre pode otimizar. É como um videogame onde você vai passando de fase, mas sempre há uma fase seguinte para conquistar. E olha que interessante, o PDCA não é só para empresas. Você pode usar para organizar a sua semana de estudo, planejar uma viagem com os amigos, melhorar seu desempenho no esporte, desenvolver um projeto pessoal. Na realidade, é uma mentalidade, uma forma de encarar os desafios de maneira organizada e sistemática. Ok? Agora, nós vamos fazer uma viagem no tempo. Porque toda metodologia interessante tem uma história por trás, e com o PDCA não seria diferente. O nosso ponto de partida é na década de 30, 1930, com um estatístico americano chamado Walter. Esse estatístico, Walter, ele trabalhava numa empresa chamada Bell Telephone Laboratories. Okay? E esse cara estava preocupado com a qualidade dos produtos. E aí ele desenvolveu um conceito de controle estatístico de tarefas, um controle estatístico de processo. E criou um ciclo, tá? Um ciclo inicial, que ele chamava de espiral da melhoria contínua. Você já deve ter percebido de onde veio a ideia, então, de ciclo. Mas o PDCA, como essa metodologia, como nós conhecemos hoje, realmente ganhou forma com outro cara, um outro estatístico, uma pessoa brilhante, chamado William Deming. Esse cara, ele pegou as ideias do Walter
e as refinou, melhorou, criando, né, o que inicialmente se chamava, né, de ciclo de William. Então, a história ela fica ainda mais interessante, né, já que nós estamos analisando aí, né, a origem, né, do método PDCA. A história fica mais interessante no pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Olha que legal. Depois da Segunda Guerra Mundial, no pós-Segunda Guerra Mundial, o Japão ele estava destruído. Né? As indústrias foram arrasadas. Né? A reputação na época do Japão produzir produtos de baixa qualidade, né, eram alarmantes. Né? Então, o cidadão, né, chamado William, que refinou, né, o processo do Walter, o William foi convidado para dar várias palestras, né, lá no Japão, depois, né, da Segunda Guerra Mundial. E ele foi convidado para dar palestras sobre controle de qualidade. E aqui vem a parte mais incrível. Enquanto que nos Estados Unidos ninguém dava muita bola, né, para as ideias do William, os japoneses abraçaram o método com unhas e dentes. Empresas japonesas como Toyota começaram a implementar o PDCA e em poucas décadas o Japão se transformou de produtor de bugiganga, né, de produtos de baixa qualidade, ele se transformou, depois de um tempo, numa referência mundial em qualidade. Então, o milagre japonês do pós-guerra tem muito a ver, quando eu falo milagre, né? Esse milagre da reconstrução, né? De se destacar, né? Depois de um tempo, como um país, né? De produtos de qualidade. É, esse milagre japonês, né, tem muito a ver com a adoção do PDCA e também com outras ferramentas de qualidade. E o cara, o William, né, que aprimorou o método, ele ficou tão famoso no Japão que até hoje existe um prêmio com o nome dele, né, que é uma das maiores honrarias aí da qualidade do mundo industrial. E você vê, né, ironia do destino. Só depois do sucesso no Japão que as empresas americanas elas começaram a correr atrás do prejuízo e a adotar aí as ideias do William. Né? E também não podemos esquecer de outras pessoas aí que também contribuíram para popularizar, né, o PDCA. Né? Como tinha um cara, um japonês chamado Kaoru, né? Ele também desenvolveu, né, diagramas, desenvolveu também novas ferramentas, tendo como referência, né, esse ciclo PDCA criado aí então pelo William. E o que nessa história, essas histórias nos ensina? Que boas ideias muitas vezes levam tempo para serem reconhecidas e que a humildade de aprender e melhorar continuamente pode transformar não apenas empresas, mas pode transformar também nações inteiras. Mas agora que nós conhecemos a história, nós vamos detalhar cada uma das 4 etapas do PDCA. Pense aí no ciclo PDCA, como uma jornada, ok? Cada etapa tem seu propósito específico e todas essas etapas se conectam para formar um processo de melhoria contínua. Vamos começar então a detalhar um pouco mais a letrinha P de planejar. Essa, né, é a fase, uma das fases mais importantes, né? Aliás, é a fase mais importante porque é justamente nessa fase que a gente evita, né, fazer algo por fazer. Né? Quantas vezes você já começou a fazer algo sem planejamento, e depois você teve que refazer novamente, né, aquele trabalho? Então,
na fase de planejamento, nós vamos identificar claramente o problema ou a oportunidade, nós vamos coletar dados e informações relevantes, nós vamos analisar as causas, né, raiz de um determinado problema, vamos definir objetivos claros e mensuráveis e vamos desenvolver um plano de ação detalhado. É como quando você vai fazer um trabalho em grupo. Tá? Primeiro você combina o tema, depois você divide as tarefas, estabelece os prazos. Tá? Tudo isso é planejar, porque sem esse cuidado vira aquela bagunça onde cada um faz uma coisa sem coordenação, ok? A próxima fase, então, depois do planejar, detalhando um pouco mais, entramos agora na fase, na etapa D, né? Que significa, que vem do inglês, né? Do, executar. Essa é a parte de colocar a mão na massa. Porque depois de planejar, é hora de implementar aquilo que foi planejado. Mas atenção, tá? Executar não significa fazer de qualquer jeito. Nós temos que seguir o plano estabelecido, comunicar claramente todo mundo que está envolvido no processo e garantir que todos tenham os recursos necessários. Né? E, óbvio, documentar tudo o que está sendo feito, a forma como está sendo feito. Imagine que você vai planejar uma festa surpresa para um amigo. Na execução, cada um tem sua função, ok? Um pessoa vai decorar, o outro cuida da música, o outro recebe os convidados. Se alguém falha, o plano todo pode ir por água abaixo, ok? Por isso que é importante nessa fase de execução seguir o plano, comunicar de forma clara e objetiva às pessoas e garantir os recursos necessários, documentando tudo aquilo que está sendo feito. E a terceira etapa, o C de checar, é a fase da verdade. Por quê? Nessa fase, nós paramos para verificar se o que nós planejamos, se aquilo que a empresa planejou, está dando certo. Então, esse é o momento de coletar os dados sobre os resultados, comparar, né, os resultados, né, com aquilo que foi planejado, identificar, né, diferenças, né, ou falhas aí no processo, diferenças que eu falo, diferenças em relação ao que foi planejado, né, e ao que foi executado, né, e também o resultado esperado. Então é bom comparar, né, tudo isso daí e identificar aí as possíveis falhas, né, no processo, analisando o que está funcionando e o que não está funcionando. Então é como, por exemplo, você, né, quando você estuda para uma prova, por exemplo, né, você planejou, você executou, e depois você vai conferir o gabarito da prova, para entender, né, onde você acertou, onde você errou, para melhorar da próxima vez. E finalmente, a etapa A de agir. A etapa A de agir significa o quê? Baseado na checagem, a fase anterior, nós tomamos uma decisão. Que decisão? Vamos entender. Se deu certo toda a execução, se deu certo, tudo aquilo que foi planejado, legal, nós vamos padronizar aquele processo, e buscar sempre, né, a melhoria contínua. Se não deu certo aquilo que foi planejado, aquilo que foi executado, os resultados não foram positivos, nós vamos identificar quais os ajustes, então, são necessários e aí a gente reinicia o ciclo. O mais importante é você entender que o PDCA é um ciclo infinito. Mesmo quando algo dá certo, nós podemos sempre pensar como melhorar ainda mais essa tarefa, esse processo. Né? Agora,
Por que será que o PDCA é tão importante, e por que ele dura tanto tempo, né, desde 1930? Né? Ele não é uma modinha, né, passageira, mas sim uma metodologia que deu certo. Vamos entender então por que o PDCA é tão importante. Primeiro, é que o PDCA ele promove a melhoria contínua. Em um mundo que muda tão rápido, ficar parado é o mesmo que retroceder. Então, o PDCA nos força a empresa a sempre olhar para as tarefas, para os processos e pensar como nós podemos fazer melhor. É aquela mentalidade de não se contentar, né, com o mais ou menos, ok? Segundo ponto, né, que conecta aí, né, que se conecta à importância do PDCA, é que o PDCA, esse método, ele reduz custos, né, e também reduz desperdícios. Você sabe que muitas empresas, aliás, não sei se você sabe, né, mas muitas empresas gastam fortunas consertando erros que poderiam ter sido evitados. Então, com o PDCA, a gente previne problemas ao invés, né? A gente previne os problemas ao invés de corrigir esses problemas depois. É como a diferença, tá? Até fazendo uma comparação. É a diferença entre fazer uma manutenção preventiva no carro versus esperar o carro quebrar no meio da estrada. Então, o PDCA ele é uma prevenção aí a possíveis desperdícios e erros. E um outro ponto importante, o PDCA ele se baseia aliás, o PDCA baseia as decisões em cima de dados. E isso é super importante. Ao invés de tomar decisões no achismo, o PDCA, esse método, nos obriga a coletar informações, dados, e analisá-los. E veja, nessa era, né, nessa era contemporânea da fake news, isso deveria inclusive ser matéria obrigatória na escola. Porque hoje a gente é bombardeado com um monte de informação, a gente não vai checar a fonte, não vai checar os dados e acaba achando, né, a gente fica no achismo, achando que isso é verdade. Bom, voltando aqui à importância do PDCA. O PDCA também ele engaja equipes. Por quê? Quando todo mundo entende as tarefas, quando todo mundo entende os processos e participa das melhorias, as pessoas elas se sentem como parte da solução. Você já percebeu como é mais motivador trabalhar em algo que você entende o porquê e vê os resultados? Então, o PDCA ele contribui para esse engajamento das pessoas. Elas se sentem como parte integrante de todo um processo. E isso motiva, não é verdade? Porque na medida que eu me sinto, né, útil, isso traz para mim, né, um sentimento que eu sou relevante, que a minha tarefa é relevante e aquilo acaba, né, te dando aí, né, um propósito no que se refere aí ao teu trabalho. E um outro elemento importante aqui que realmente traz aí à tona a importância do PDCA é que o PDCA ele aumenta a competitividade. Empresas que usam PDCA consistentemente, elas se tornam mais ágeis, mais eficientes e conseguem responder melhor às mudanças no mercado. É como um atleta que treina todos os dias. Quando chega à competição, ele já está preparado. Mas a importância do PDCA vai além, né, das empresas. Pensa na vida aí. Pensa na sua vida. Eu ia falar, pensem na vida de vocês, no plural, mas eu estou falando com você. Pensa na sua vida. Pensa você usando, por exemplo, o PDCA nos estudos.
aonde vocês conseguiriam identificar aí aonde tem mais dificuldade e focar, né, o seu esforço naquilo que você tem mais dificuldade. Imagina você usando o PDCA na organização pessoal, né, e com isso otimizando o seu tempo e reduzindo o estresse. Pense em você usando o PDCA em projetos, você entrega melhores resultados com menos retrabalho. Então, o PDCA ele é como um superpoder que nos ajuda a ter mais controle sobre nossa vida e nossos resultados. E o melhor, é completamente gratuito. Só exige, na realidade, disciplina e vontade de melhorar. Beleza? Agora nós vamos desmistificar uma ideia. Tá? Nós vamos desmistificar agora uma ideia. Ok? O PDCA não é só para grandes empresas. Agora, conectando o PDCA ao mundo corporativo. Tá? O PDCA não é só para grandes empresas. Ele é incrivelmente versátil e pode ser aplicado em praticamente qualquer contexto. Por exemplo, ele pode ser aplicado na indústria. Na indústria, o PDCA é um verdadeiro campeão no que se refere aí, a contribuir para os processos industriais. Imagine, por exemplo, uma linha de produção de smartphones. Eles usam o PDCA para reduzir defeitos nos aparelhos, aumentar a velocidade de produção e também melhorar a qualidade. Então, por exemplo, se um modelo de algum aparelho está com problema na bateria, eles usam o PDCA para identificar a causa, testar soluções e implementar a correção. É assim que produtos vão ficando cada vez melhores. E o PDCA também pode ser usado no setor de serviços. Pensa em um restaurante que está recebendo muitas reclamações sobre o tempo de espera. Esse restaurante ele pode usar o PDCA para mapear todo o processo, isto é, do pedido da refeição até a entrega, identificar dentro desse processo aonde que está tendo algum problema e testar novas formas de organizações. E se der certo, padroniza essa tarefa como um ponto aí de melhoria dentro desse processo, ok? Possivelmente, você já viu aí lugares que tem um atendimento de excelência, tá? E provavelmente esses lugares, essas empresas, elas usam algo similar ao PDCA, melhorando sempre todo o processo para que esse atendimento seja realmente de excelência. E na área administrativa, o PDCA trabalha nos bastidores. Como assim? Um escritório que está com muitos documentos se perdendo, por usar método para organizar o arquivamento, digitalizar processos, criar padrões, muitas vezes tem escritórios que se perdem nesse processo, eles acabam se perdendo nesse processo de organizar documentações. Se na área administrativa usa o PDCA para digitalizar documentos, organizar esse processo todo, arquivar, enfim, tudo isso economiza tempo, reduz estresse e deixa todo mundo mais produtivo. Agora, o mais legal, tá? O PDCA também pode ser aplicado na sua vida pessoal. Como eu falei agora há pouco, nos estudos. Pode ser aplicado na sua organização financeira, para controlar, por exemplo, o seu dinheiro. Então você pode planejar, identificando para onde está indo o seu dinheiro, estabelecer metas de economia. A ação, o Dzinho, seguir aí um orçamento, cortar gastos desnecessários, por exemplo. O Czinho, a etapa C, de checagem,
acompanhar se você está conseguindo aí economizar, né? E o A, né? A fase A, ajustar aí os seus hábitos de consumo. O mais importante aqui é você entender que o PDCA é uma mentalidade. É sobre não aceitar as coisas como estão, mas sempre buscar melhorar. E o melhor de tudo, você não precisa de nenhuma tecnologia sofisticada ou investimento caro. É só vontade e disciplina, ok? Nós estamos chegando quase ao final aqui do nosso encontro. É só o começo aqui da nossa jornada nessa disciplina. E eu quero, na realidade, combinar com você, né, os próximos passos, tá? Nós vamos, no nosso próximo encontro, ter uma atividade, nos próximos encontros, ter atividades práticas aí interessantes, né? Para você ir sedimentando todo, né, o conteúdo. Mas eu quero, tá? Eu quero que eu vou pedir para você identificar aí uma oportunidade de melhoria na sua vida. Pode ser no estudo, no trabalho, né? Ou às vezes até algo mais simples como organizar o seu quarto. A ideia é que você, né, preencha um quadro simples com o problema ou a oportunidade que você identificou, três possíveis causas desse problema e um objetivo claro de melhoria. Tá? Não vão ter outras atividades, mas eu quero que você já comece a adquirir a mentalidade do PDCA. Então você vai identificar aí uma oportunidade de melhoria em algum ponto na sua vida, né? E aí você vai registrar isso, né? É, classificando o problema ou a oportunidade que você identificou, as três possíveis causas do problema e um objetivo claro de melhoria. Não precisa ser nada complexo. O mais importante é você exercitar aqui o olhar para a melhoria contínua, ok? Na próxima aula, no nosso próximo encontro, nos próximos encontros, né, nós vamos aprofundar ainda mais sobre PDCA. Vamos também ver outras ferramentas incríveis aí, né, que contribuem para a empresa, como o diagrama de Ishikawa, a metodologia SMART, a ferramenta 5W2H, né, que é usada aí para planejamento detalhado. Então, outras ferramentas, você também vai ter, né, contato. E aqui fica uma recomendação. Faça o download do material de apoio, isso é super importante. Se algum ponto aí do PDCA despertou em você curiosidade, pesquise mais, né, sobre o PDCA, porque isso, como eu disse, é um método, né, importantíssimo, fundamental para as empresas, né, terem produtos de qualidade, processos mais ágeis, né, mas também é fundamental, né, que você às vezes aprofunde mais sobre o PDCA, caso algum ponto te despertou mais interesse, para que você também possa utilizar, o PDCA no seu dia a dia, né, na sua vida. Uma coisa interessante que eu tenho, né, comigo, é algo muito interessante que eu tenho comigo, é que eu sempre busco criar uma conexão, né, desses elementos que você está aprendendo aqui, né, que são elementos, ferramentas, métodos, né, processos que se conectam às empresas, mas eu acredito que é fundamental a gente buscar trazer, né, alguma conexão também com o nosso dia a dia, para que você possa, né, utilizar essas ferramentas, óbvio, na empresa que você trabalha, na empresa que você vai trabalhar, na sua função, mas também que você use isso, né, no seu dia a dia. E como eu disse, no início aqui do nosso encontro, no primeiro momento, às vezes a gente não consegue
assimilar todos os conceitos. Tranquilo. O importante é você saber que existem ferramentas, né, que podem melhorar o desempenho das empresas, né, e que essas ferramentas, elas são úteis não só para a sua vida profissional, mas também aí em vários aspectos da sua vida pessoal. A nossa jornada ela continua, ok? Ah, um ponto importante. Esse slide vai estar disponível também para você fazer aí o download. Então, se você quiser, às vezes, rever a aula, acompanhando aí, né, o arquivo do slide, ele também estará disponível para você, tá? Um ponto importante que eu quero deixar aqui para finalizar, tá? Sempre busque a melhoria contínua, tá? Não só na sua função profissional, mas busque a melhoria contínua na sua vida, porque cada vez que você busca melhorar um pouquinho mais, você está construindo aí, na realidade, a sua melhor versão. A gente se vê, né, na próxima aula, no nosso próximo encontro. Professor Igor Assis por aqui e que alegria!